O maior acidente da história da aviação. Por incrível que pareça, as aeronaves não estavam em voo. E, mais interessante, erro de comunicação, um dos fatores contribuintes. Há quem diga, especialistas na área, que possam dizer que não foi um fator contribuinte, e sim um fator determinante. É a isto que eu me proponho, na aula de hoje, falar sobre vocês. Instituto Professor Calazans, com a parceria eBianchi e Canal Piloto na produção e edição, vamos dar aqui hoje uma aula de fraseologia de tráfego aéreo. Essa aula de fraseologia de tráfego aéreo que nós vamos dar hoje faz parte do nosso curso de fraseologia de tráfego aéreo, que tem 3 módulos. E essa aula faz parte do primeiro módulo, que é princípios e fundamentos da fraseologia de tráfego aéreo. Contudo, o nosso curso, para que possa dar uma visão completa da fraseologia de tráfego aéreo, nós temos também outros módulos, tais quais glossário comentado e fraseologia propriamente dita, onde nós fazemos ali a explicação do voo parte a parte no que se refere à fraseologia de tráfego aéreo. Para maiores informações, faça contato com a eBianchi e tenha acesso aos detalhes de cada curso. Então, princípios e fundamentos da fraseologia. Nós vamos aqui discutir, debater, explicar um acidente, levando em consideração os princípios e fundamentos da fraseologia de tráfego aéreo. E nós vamos dar essa aula, na realidade vamos estudar esse acidente em 2 partes, né? Essa aula, onde nós vamos iniciar a explicação desse acidente, e depois na parte 2, onde nós vamos concluir. Esse acidente ele é muito complexo, ele faz parte também do nosso curso de perito judicial, onde nós, no curso de perito judicial aeronáutico, nós abordamos, fazemos uma análise desse acidente no que se refere ao aspecto jurídico. Hoje nós não vamos nos ater aos aspectos jurídicos, mas nós vamos sim nos ater aos aspectos relacionados à fraseologia de tráfego aéreo. Ok? Como eu disse, o maior acidente da história da aviação. Ok? Ocorreu onde? Na ilha de Tenerife, que faz parte do complexo, né, das Ilhas Canárias. Ocorreu no dia 27 de março de 1977. Cuidado! Né? Outro dia alguém me falou que às vezes esse acidente é muito antigo. Embora ele seja muito antigo, 77, eu vou mostrar para vocês que ele é muito atual no que se refere à aplicação das regras de tráfego aéreo, principalmente no que se refere à fraseologia de tráfego aéreo. Vítimas fatais, 583. Feridos, 61. Aeronaves, 2 Boeing 747. Olha só que coisa interessante. 2 aeronaves de elevado nível tecnológico, né? Aviônica embarcada bem avançada na época, e as 2 se chocaram porque controladores e pilotos não souberam se comunicar. O que adianta termos uma tecnologia avançada se temos profissionais despreparados? E eu posso dizer que, no que se refere à fraseologia de tráfego aéreo, o preparo dos profissionais, pilotos e controladores, não acompanharam o desenvolvimento tecnológico aplicado à aviação. Por isso, nós temos aí aeronaves, como foi o acidente em 2006, 2 aeronaves, um Boeing, né, que tinha 30 dias de vida, e um Legacy que tinha 15 dias de vida. Nós tínhamos aí 2 aeronaves de elevada tecnologia e se acidentaram em céus brasileiros, morrendo 154 pessoas, porque os pilotos não souberam se comunicar com o controlador. Então nós temos aí, esse acidente traz essa tônica, eu vou apresentar isso, contudo, aquilo que eu vou apresentar aqui para vocês é ainda sim um problema atual, principalmente
no Brasil. Então nós tivemos aí duas aeronaves, como eu disse, não estavam voando ainda. Elas estavam em solo, taxiando, se movimentando. Uma delas até adiantou a decolagem, mas não está, embora estivesse na operação de decolagem, não estava voando ainda, tá? E para evitar a colisão, ela forçou uma decolagem que não foi bem sucedida e um 747 da KLM colidiu, né? Colidiu com outro 747 da Panam, aeronave americana. Tá? Então esses eram indicativos de chamada, KLM 4805, tá? E o Panam, o Clipper 736. Tá? O problema que nós vamos estudar, infelizmente eu não vou esgotar todo esse assunto, como eu disse, esse assunto ele é complementado em outros cursos, mas o nosso foco vai ser aqui fraseologia. Vamos falar um pouco sobre radiotelefonia, tá? Uma coisa que não se estuda, eu sempre faço essa pergunta, porque nós temos aí muitos acidentes relacionados à fraseologia e também à radiotelefonia, e esses dois assuntos não são não são matérias cobradas pelas autoridades, tá? Então eu fico me indignado com essas perguntas que eu não tenho encontrado resposta. E depois nós vamos ver as regras de tráfego aéreo. Então esse acidente tem esses assuntos que a gente vai levar em consideração. As duas aeronaves estavam bem abastecidas, tanque cheio, então as duas, ao se colidirem, entraram em chama, resultando aí em 12 horas de contínuo incêndio. Ok? Houve sobreviventes, mas o resultado final foi a perda total das duas aeronaves. E o acidente ele ocorreu nas Ilhas Canárias. Nas Ilhas Canárias nós temos ali 7, ele fica mais ou menos nessa posição aqui, né, a oeste da África, no Oceano Atlântico, tá? Então você tem 7 ilhas maiores, tá? E tem duas principais, que é Las Palmas e Tenerife, tá? Las Palmas, ela é conhecida internacionalmente como uma ilha, né, onde pode-se desfrutar de grandes momentos relacionados ao tempo, a própria paisagem e assim por diante. Então o deslocamento de turista para cá é enorme, né, para curtir e compartilhar aquela grande ilha. E era isso que estava acontecendo. Então esses dois voos, eles tinham como destino Las Palmas. Então, Ilhas Canárias, muitas pessoas acham, e eu já vi falar, que é devido à presença de grandes pássaros do tipo canário. Nada disso, tá? A Ilha Canária, os seus fundadores, quando chegaram lá, viram muitos cães, né? Então ela foi conhecida como Ilha dos Cães. E daí, em espanhol, Las Canárias. Então, Ilha dos Cães, né? Canárias, né? Vem de cane, de cão. Então, é uma ilha que tinha uma espécie específica de um cachorro, um tipo de um cão, que era muito grande, muito forte. Temos aí, tá, o tipo de cachorro e, por isso, Ilhas Canárias. E aí é uma coisa interessante, né? Essas ilhas pertenciam e ainda pertencem à Espanha, e havia um problema ali, que alguns terroristas queriam a emancipação dessas ilhas aí. Tá? Um grupo, né, terrorista, uns radicais de uma determinada comunidade queria. Então o que eles fizeram? Para assustar, eles jogaram uma bomba aqui numa loja, no terminal do aeroporto de Grande Canária. Tá? E foi resolvido aquela bomba, e as autoridades receberam a informação de que uma segunda bomba seria estourada aí na Grande Canária, no aeroporto, em Las Palmas. Tomando uma providência de segurança, todo o tráfego aéreo foi direcionado para a ilha de Tenerife. Então todos aqueles voos, incluindo um voo que veio dos Estados Unidos, que era o Panam, né? E o voo da KLM, que estava vindo lá de Amsterdã. E aí nós começamos a prestar muita atenção, porque tinha um tráfego aéreo preparado, ordenado para uma determinada localidade. De repente, há um desvio e todo esse tráfego aéreo é desviado para cá. Inclusive, um dos pilotos, após o acidente que sobreviveu, ele reclamou. Por quê?
E ele solicitou isso, né? Porque ao invés de ir para Tenerife, ele não ficou fazendo espera sobre a Ilha Canária. E ele usa essa expressão: se eu tivesse mantido espera sobrevoando as Ilhas Canárias, o acidente não teria ocorrido em Tenerife. Essa colocação ela não procede porque quando o tráfego aéreo, os controladores decidiram desviar as aeronaves para Tenerife, eles fizeram isso porque não sabia, tá? Não sabia quanto tempo a Ilhas Canárias, o aeroporto de Las Palmas estaria disponível para receber as aeronaves. Ok? Então a gente já começa aí com um grande conflito. Mas continuamos. E aí, pessoal, nós temos um problema muito sério que nós vamos conversar aqui. Eu, como professor de fraseologia de tráfego aéreo, de tráfego aéreo internacional e também preparando pilotos e controladores para o teste CAL, eu chamo a atenção desse assunto aqui, que é muito importante. Então, eu preparo pilotos que vão voar para o mundo todo. E como controlador de tráfego aéreo, tive a oportunidade de me comunicar com os mais diversos pilotos das mais diversas nacionalidades. Espanhol, grego, francês, italiano, japonês e assim por diante. E qual é o problema? A fraseologia de tráfego aéreo, tá? A técnica de comunicação entre pilotos e controladores precisa ter uma dentre várias qualidades. Uma das qualidades ou características da comunicação que eu vou enfatizar aqui é o mútuo entendimento. Tá? Nas minhas aulas, nesse módulo, eu falo muito sobre isso. Como é que um piloto americano vai alcançar um mútuo entendimento com um piloto francês, um brasileiro e assim por diante. Então, o mútuo entendimento, ele é marca registrada na fraseologia em vários países, em vários manuais. Todos os manuais das mais diversas nacionalidades, países, fala do mútuo entendimento. Então nós precisamos usar expressões, precisamos usar palavras padronizadas, uniformizadas, de tal modo que supere a barreira linguística de cada país, falando inglês ou não. E aqui começa o problema. Então nós temos nas Ilhas Canárias os controladores falando em espanhol. Na verdade a comunicação foi toda em inglês. Eu estou falando aqui da língua mãe de cada um deles. Tá? Nós temos aqui espanhol. Depois nós temos o KLM, né? Os holandeses. Os holandeses, nós fizemos um estudo dos Países Baixos. Quem são os holandeses? Os holandeses, olha só que interessante, os holandeses foram alemães frustrados, que tinham problema na língua, problema na dicção, e por causa desse problema, por causa dessa frustração, eles saíram da Alemanha e criaram um país, a Holanda, ou na verdade os Países Baixos. Então eles saíram de lá por causa desse problema. E lá eles criaram o holandês, muito também conhecido como nilandês. E que é o holandês? O nilandês, né? Ele é segundo alguns doutrinadores de linguística, o holandês é um misto de alemão com inglês e também francês. Tá? Então é uma língua muito complicada e você vai ver que alguns países, né, algumas províncias dos Países Baixos têm até vergonha de falar holandês. Tá? Aqui o holandês é falado hoje por 20 milhões de pessoas. Tá? E tem países, né, algumas províncias dos Países Baixos que têm vergonha de usar o holandês e muitos deles falam inglês para omitir essa frustração. Mas o que eu estou querendo dizer é chamar a tua atenção porque esse detalhe da língua vai ter um fator determinante no desdobramento dos fatos e no desfecho do acidente. E aí nós temos o Panam falando inglês, tudo bem. Não sei, aqui nós temos americano. Eu tenho um cuidado nas minhas aulas de fraseologia de tráfego aéreo, eu tenho muito cuidado por falar, americano fala inglês, fraseologia. Não foi o caso aqui, tá? Não foi o caso. Mas muito cuidado com o americano ao falar inglês, se valendo da fraseologia, nem sempre se vale do padrão ou ACI. Na verdade, nem sempre se vale do padrão dos manuais da ACI. Então nós temos aqui um grande problema, né? E eu chamo muita atenção, eu como professor de fraseologia de tráfego aéreo, a gente mostra a diferença, precisamos entender, por isso que nós estudamos princípios, quais são os princípios e os fundamentos da fraseologia de tráfego aéreo que superam esses limites, essas barreiras da comunicação universal. Essa é a essência do curso de fraseologia de tráfego aéreo.
ok? E é isso que nós vamos discutir hoje aqui. Então isso aqui tem sim um elemento muito importante que nós vamos analisar, ok? E aí eu tenho aqui a pista 12, tá? Cabeceira 12 do aeroporto de Tenerife. As aeronaves foram todas transferidas, né, que estavam naquele circuito lá de tráfego, naquele espaço aéreo. E aqui eu tenho a cabeceira 30. E aí nós temos alguns problemas, né? Eu tenho aqui nesse setor o terminal, tá? Terminal de passageiro. E aí as aeronaves lá em Los Rodeos, no aeroporto de Tenerife, tiveram que se posicionar, estacionar em locais não padrão, e aí comprometeu toda a estrutura do aeródromo. Não cabendo nas pistas ou no terminal, no pátio de estacionamento, as aeronaves tiveram que estacionar em pistas de táxi e bloqueando o fluxo normal de tráfego aéreo. E aí nós tínhamos nessa situação a aeronave da KLM, o 747, nessa posição, né? Lembrando que a pista em uso para pouso e decolagem é essa aqui, tá? Então, essa posição das aeronaves, KLM, no caso o 747 da Panam, nessa posição aqui, iria dificultar o deslocamento dela no fluxo normal de táxi. Então nós temos aqui esse problema aqui. Ok? E aí eu tenho outros problemas que nós precisamos considerar. Então, aeroporto congestionado. Se eu fosse analisar esse congestionamento à luz de um documento brasileiro que foi revogado, o Manual do Controlador do Tráfego Aéreo, um documento muito interessante que foi revogado no Brasil na época do caos aéreo. Aquele manual dizia que quando o aeroporto estava congestionado, para fins de segurança, deveria ser impraticabilizado. E a gente poderia trabalhar com esse princípio. Será que aquele aeroporto poderia ser impraticabilizado, ou seja, receber menos aeronave do que recebeu, uma vez que aquela quantidade de aeronave comprometeu o fluxo normal da movimentação das aeronaves durante o solo? Temos que questionar isso aí. O aeroporto estava despreparado. Então nós vamos mostrar aqui que nós temos aí duas aeronaves do tipo Boeing 747. Será que esse aeroporto estava preparado em termos de infraestrutura, também considerando a estrutura do pátio de estacionamento, da área de movimento? Nós vamos entender que não. Eu vou explicar isso aqui. Então isso aqui a gente precisa levar em consideração. E outra coisa é controladores despreparados. Não estou dizendo que os controladores lá não eram preparados e homologados para exercer a função de controlador de tráfego aéreo. Não é o caso. Mas eu, como controlador de tráfego aéreo, eu trabalhei em vários aeroportos. Um deles, Guaratinguetá. 2 aviões por dia. Então você que trabalha com uma carga de trabalho bem pequena, você tem um determinado preparo, uma determinada experiência. Tive a oportunidade de trabalhar no Campo de Marte, quando foi o segundo aeroporto mais movimentado do Brasil. E encerrei a minha carreira no aeroporto de Congonhas como controlador de tráfego aéreo, sendo um dos aeroportos mais movimentados do Brasil também. Tendo trabalhado nesses aeroportos e muitos outros, né, Salvador, Natal, Curitiba e Porto Alegre e muitos outros aeroportos, nós conseguimos identificar que aeroporto congestionado, ele precisa de um preparo especial. Estivemos em Nova York, só para ter uma ideia, em Nova York tem equipes de serviço que atuam somente em horário de rush. Então os controladores normais trabalham nos horários normais e os horários de pico é chamado uma equipe diferenciada para dar conta do fluxo de tráfego. Tá? O que eu quero dizer com isso? Quando você trabalha com rush, com aeronaves de diferentes nacionalidades, um aeroporto congestionado, você precisa ter sim, um preparo especial, precisa ter também uma experiência adicional. Isso é fato, que não era o caso dos controladores aqui. Então, Tenerife, na sua operação normal, não previa todo aquele congestionamento, não só o congestionamento de aeronave, a situação. Então, nós tínhamos situação de presente nevoeiro, baixa visibilidade, aeronaves de nacionalidades diferentes falando inglês. É uma situação complexa, assim, que nós podemos entender que contribuiu para o desfecho do acidente, tá? E uma outra coisa que nós vamos estudar no nosso próximo módulo, que é
fraseologia propriamente dita? Na fraseologia propriamente dita, nesse módulo, nós vamos estudar o momento desde o acionamento da aeronave no aeroporto de partida até o desligamento dos motores no aeroporto de destino, onde nós vamos estudar fase a fase, o que é torre de controle, quais são as posições, posição clearance, nós vamos conversar com isso aqui, muito importante, posição clearance, posição solo, a posição torre propriamente dita e como que isso é feito, porque isso aqui teve também um desfecho muito interessante dentro desse acidente. Desconhecer o que é uma torre de controle e como ela se organiza em relação às outras posições, a torre de controle é um órgão só. Mas temos a posição clearance, que é qual que é a posição clearance? É onde o piloto, antes de realizar o voo, ele recebe a sua autorização do voo. Além do clearance, que é a posição autorização, onde o piloto recebe a autorização do voo, não a autorização para decolagem, a autorização do voo, nós temos a posição solo, onde o piloto se comunica no momento em que ele está se movimentando no solo. Fazendo ali a operação de táxi, entre as pistas de táxi, antes da decolagem e após o pouso, tá ok? E depois, quando ele vai decolar, aí sim, ele fala com a posição torre propriamente dita. Isso tem relevância muito importante dentro do nosso estudo aqui, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a explicação que eu der vai ser suficiente para você entender o acidente. Mas no nosso curso de fraseologia propriamente dita, a gente destrincha cada posição dessa e a comunicação específica de cada posição dessa. Então, os controladores lá de Tenerife, eles tinham que ter uma boa noção de como se desenvolve um aeroporto com tráfego aéreo congestionado e como que essa separação de serviço é feita. E a gente vai perceber que isso não aconteceu como deveria acontecer, ok? Então nós temos aí, repetindo, a posição Clearance and Delivery, autorização, Ground Control, solo e a torre propriamente dita. Então a torre de controle pode ter essas três posições. Normalmente tem em aeroporto congestionado, nem todos os aeroportos têm as três posições, mas é importante entender quem se comunica com a aeronave quando a aeronave está se movimentando no solo, nas imediações do aeroporto. Quem se comunica com a aeronave quando a aeronave está voando nas operações de pouso e decolagem nas imediações de um determinado aeroporto. Entender isso é muito importante, repito, é assunto do nosso módulo de fraseologia propriamente dita. E a gente vai explicar dentro desse acidente como é que isso ocorreu. Então vamos explicar melhor. As aeronaves vieram e pousaram no aeroporto de Tenerife, quando o seu destino inicial era o aeroporto de Las Palmas, nas Ilhas Canárias. KLM, tá? Com a aeronave vindo de Amsterdã para as Ilhas Canárias, Las Palmas. Panam, interessante, vindo dos Estados Unidos, né? Saiu de Los Angeles, Nova York, e a aeronave Panam, ela estava fazendo um voo onde tinha ali uma característica dos passageiros, né? Eram, a sua grande maioria, passageiros da terceira idade, que iam fazer passeio turístico ali em todas as ilhas. Depois eles pousarem nas Palmas, pegariam um cruzeiro, tá? E por que esse número de vítimas fatais foi aumentado? Porque quando as duas aeronaves se acidentaram, a aeronave KLM, ela se fez em chama e não houve possibilidade nenhuma para que houvesse sobreviventes. Na Panam até tinha, porque antes da aeronave explodir, as comissárias tentaram fazer a evacuação, mas devido à terceira idade, a difícil locomoção, eles não conseguiram abandonar a aeronave no tempo previsto. Até mesmo alguns passageiros se resignaram, aceitaram a morte, mesmo com o empenho das comissárias, dos apelos, né, dos demais passageiros, eles aceitaram a morte, podemos dizer assim. Então isso contribuiu para o elevado número de mortes. Lembrando que Tenerife é um aeroporto perigoso. Nós temos um fenômeno muito interessante lá, que é a chegada de monções. Monções, eu posso dizer aqui que é um fenômeno, eu não sou meteorologista, não vou explicar
tecnicamente dentro do aspecto meteorológico, mas é uma espécie de nevoeiro. Então lá tem uma característica interessante, que o aeroporto está aberto e de repente a chegada daquelas monções compromete a visibilidade. Então esse aeroporto já teve, olha só que interessante, o aeroporto de Tenerife já teve acidentes que envolveram mais de 1.000 mortos. Então é sim um aeroporto perigoso, tá? E nesse momentos antes tinha uma visibilidade superior a 5.000 metros, olha só que interessante. E a chegada da monção, ela veio restringindo a visibilidade, tá? E isso ficou complicado. Por que ficou complicado? Porque se esse nevoeiro, né, chegasse sobre o aeroporto teria que ser fechado. E isso trouxe um desconforto para os dois pilotos que queriam decolar e ir embora. Rapidamente, eles queriam ir embora. E aí tinha um problema, um agravante. Qual era o agravante? O agravante é que o piloto da KLM, o holandês, ele estava muito preocupado, porque ele estava esperando que as condições melhorassem para ele decolar para Las Palmas. Na realidade, ele estava esperando que o aeroporto de Las Palmas fosse liberado, tá? Então, ele estava esperando, estava muito ansioso, isso ficou comprovado, porque se ele não decolasse dentro de um determinado tempo, ele ia regulamentar, ou seja, ele ia ultrapassar a jornada, ele não mais poderia decolar naquele dia. Ele teria que esperar a decolagem para um outro momento para cumprir a regulamentação. E outra, se ele decolasse e não obedecesse à regulamentação, ele seria processado criminalmente. Isso independente de causar acidente ou incidente. A própria desobediência à regulamentação perante as leis holandesas, ele estaria cometendo um crime. Então, aeroporto congestionado, aeroporto fechando, regulamentação criminal, tudo isso trouxe ao piloto da KLM um grande desconforto, reduzindo aí toda a segurança que ele podia aplicar. Então, aí aconteceu que ele aqui não sabia quanto tempo ia esperar, o piloto da KLM, ele então resolveu abastecer a aeronave, né? E quando ele está abastecendo a aeronave, ele recebe a informação dos controladores de tráfego aéreo que podia já decolar, prosseguir para as operações e partir para o aeroporto de destino, né? Mas ele falou que não podia porque tinha que finalizar o procedimento de abastecimento. Contudo, a aeronave Panam, a aeronave americana, sabendo da liberação, tá, do aeroporto de destino, que era Ilhas Canárias, ali em Las Palmas, ele tentou, né, ultrapassar a aeronave, que na verdade nem tentou ultrapassar, ele queria ter uma prioridade e prosseguir, mas ficou notado, né, que o espaço era insuficiente para que ele pudesse ultrapassar a aeronave. Então ele teve que, infelizmente, aguardar todo o procedimento de abastecimento da aeronave para realizar ali, iniciar o acionamento e a operação de pouso, no caso de decolagem. Tá? Ficou resignado. A gente só comenta isso porque a gente vê que ambos ficaram ansiosos, percebe-se isso na fonia. Tá ok? Então, passada essa situação, essa condição turbulenta, tá? O que nós temos aqui? Eu gostaria, aqui já começo a entrar na fraseologia de tráfego aéreo. Então, o KLM, voltando aqui, tá? O KLM, que é o Boeing 747, posicionado nesse local, ele fala: "We require backtrack on the 24 takeoff runway 30." O que ele quis dizer? Então, ele quis dizer o seguinte, olha, voltando aqui, ele está aqui, então ele acabou o procedimento de abastecimento e ele solicitou, o que ele pediu foi isso. Então, a cabeceira e uso para a decolagem era essa aqui, então ele tinha que vir para cá. O que ele pediu? Ele pediu para entrar na pista e prosseguir para a cabeceira 30. Foi isso que ele pediu. Então, ele pediu, olha que interessante, você não precisa marcar muito bem isso. Ele pediu a entrada, solicitou autorização para fazer esse procedimento. Por onde ele ia sair aqui eu não sei, a gente vai ver daqui a pouco. Mas aí então ele usa "We require backtrack on the 24 for takeoff runway 30." E aqui ele começa a cometer algumas falhas de fraseologia. Então ele solicitou, ele requereu
fazer isso aqui, tá? Só que ele usa, né, essa expressão, essa frase, we require backtrack on the 24 takeoff runway 30. Complicou, hein? Aí ele usa we require backtrack. A gente já percebe aqui que ele não dominava a fraseologia de tráfego aéreo e eu não vou, tá, explicar detalhes aqui do erro dele, mas vou comentar só para a gente analisar. No nosso curso de glossário comentado a gente explica melhor. Mas we require backtrack, eu se eu fosse o controlador já ficaria esperto com ele. Por quê? Né? Ele confunde require com request. E nós tivemos no Brasil, eu vou explicar no nosso curso de glossário comentado, que essas duas expressões não representam o mesmo procedimento. Então, se ele deveria falar, I request. Ai, Calazans, isso não é tão fundamental assim. Talvez nem tanto quanto você possa pensar. Mas aqui demonstra que ele não conhece fraseologia de tráfego aéreo. Tá? Isso aqui pode não derrubar avião, mas se a gente colocar todas as peças, tá? Então ele já ficaria esperto. Esse camarada não conhece fraseologia, porque ele usou require ao invés de request. Ficaria esperto com ele. Depois aí causa problema, tá? Ele usa backtrack, aí já começa a preocupar, tá? Existem expressões diferentes para procedimentos diferentes. Então ele solicitou backtrack. Não seria um backtax ou um tax-back? Então nós vamos ver no nosso curso de glossário comentado que existe sim diferença entre essas duas frases, essas três expressões, esses três termos, e o piloto não fez uso das expressões adequadas. Mas, contudo, voltando, tá? Aqui, o que deu para entender com essa expressão, isso dá para entender, tá? Eu posso inferir, posso chegar à conclusão que ele pediu isso, ele queria sair daqui e vir para cá, embora ele não tenha usado as palavras adequadas, tá? Deu para entender, o controlador entendeu, né, que ele queria sair dessa posição e se direcionar à cabeceira oposta para realizar a sua decolagem, tá? Então eu posso dizer que essa expressão, embora ele não tenha se valido dos termos técnicos precisos, ele conseguiu se fazer entender. Mas eu ficaria esperto com ele, pois esse camarada não domina a fraseologia de tráfego aéreo, tá ok? E fazendo só um aporte ao teste da ICAO, tá? Aqui que eu acho diferente, porque o teste da ICAO, que é o teste para pilotos, tem um princípio. E o princípio do teste da ICAO é o seguinte, é que o teste da ICAO não se exige conhecimento técnico de regras de tráfego aéreo. Aí está um grande equívoco, porque o teste ICAO, ele tem como uma das finalidades evitar incidentes ou acidentes de tráfego aéreo. Então o teste de ICAO deveria sim trabalhar com a fraseologia no que se refere a regras de tráfego aéreo. Mas isso nós vamos trabalhar no nosso módulo de glossário comentado, ok? E aí, olha só pessoal, vamos prestar atenção. Qual a instrução que ele recebe do controlador de tráfego aéreo? Presta atenção que isso é importante. Ele recebe, então ele pediu a require backtrack runway 30. Então eu quero sair daqui e me preparar para a cabeceira 30. Então ele recebeu o KLM, ó, ele recebeu a seguinte instrução. Ok, controlador, você vê que o controlador também usa termos que não é legal. A gente vai ver que isso aqui deu problema depois, tá? Inclusive o MECA, o Manual do Comando da Aeronáutica 116, que fala sobre fraseologia, recomenda não usar o OK. Mas tudo bem, ele usou OK, a gente vai ver que isso deu problema depois. Tá? OK, porque OK, o que é OK? OK, em termos técnicos, é uma palavra vaga. Não quer dizer sim, não quer dizer não, não sei o que quer dizer isso, mas vamos lá, a gente vai trabalhar. OK, 4805, chamando a aeronave, está autorizado taxi to hold point, runway 30, taxi into the runway, olha só, leave runway 30 to your left. Vamos lá? O que o controlador quer dizer? Então o KLM pediu autorização para vir para cá. Então a autorização dele foi: o KLM, você está autorizado a taxiar pela pista. Na terceira, você pega a sua esquerda para o ponto de espera. Então essa instrução de
tráfego aéreo, né, essa instrução de táxi, vamos dizer assim, instrução de táxi, tinha como finalidade fazer isso. Por quê? O ideal é que essa pista estivesse descongestionada e a aeronave taxiasse por aqui e viria até aqui. Esse seria o ideal. Como nós já falamos, estava congestionado, o controlador não tinha como fazer isso e nem livrar as aeronaves por essas pistas de táxi. Então ele teve que dar essa instrução. Então vamos lá? O que ele falou? Você entra na pista e livra na terceira, third. Aí o piloto repete a instrução dessa seguinte forma. Ok, Roger, sir. Ok, senhor. Entrando na pista, nesse momento, vou livrar pela primeira taxiway. Eu vou livrar pela pista e vou entrar novamente. Olha só, vou voltar aqui um pouquinho. O controlador mandou ele fazer isso aqui. E ele entendeu que ia livrar pela first. Tá? E aqui começa, dentre vários problemas, começa um. Tá? Lembrando que a visibilidade estava muito restrita, tá? A visibilidade das pistas de táxi não era clareza 5, tinha muita restrição com a presença de nevoeiro, tá? E aqui a gente começa com o primeiro problema. Existe um princípio da fraseologia, né? Como eu falo, o princípio e fundamentos nem sempre são normas, que você não deve usar palavras em que as pronúncias sejam semelhantes para evitar mal entendido. Então aqui existe esse princípio. Então se você, foi o caso aqui, first, third, tá? Qual a possibilidade de você se comunicar com um piloto usando first e ele entender third? Você falar primeiro, inclusive em português. Já tivemos problemas no Brasil de controladores brasileiros falando com pilotos brasileiros e houve confusão entre primeiro e terceiro. Então aqui o controlador de tráfego aéreo, ele foge a esse princípio. Infelizmente, esse princípio, ele não é muito fundamentado, principalmente na nossa fraseologia. Inclusive, a fraseologia editada pelo Brasil, a última, traz termos que podem trazer essa confusão aqui. Então, esse princípio foi quebrado. Só voltando, que isso é importante, mais uma, instrução dada pelo controlador. Tá? Third, 1, 2, 3, third. Entendimento do piloto. First, quebrou o princípio da fraseologia. Qual o princípio que está na nossa fraseologia? Evitam-se palavras e expressões cujas pronúncias possam causar interpretações diversas. Essa foi nós estamos iniciando. E aí, o controlador corrige. Não. O controlador corrige. O KM00, correction. 480, 5, Texas Strait, for the runway, make a backtrack. Olha só, vou repetir. O controlador, o piloto solicitou instrução. O controlador mandou ele vir para cá. E ele entendeu que vinha para cá. Aí nessa confusão toda, first com third, aí o controlador falou, não, faz o seguinte, taxi pela pista e faça o backtrack. Então você não vai precisar sair para lugar nenhum. Você prossiga na pista e na cabeceira oposta você fica nessa posição. Foi essa a instrução, ok? E aí, próximo passo. Ele não entendeu. Ele falou, approach, o controle. You want to turn a Charlie 1, Charlie, taxiway, Charlie 1. Ou seja, ele não entendeu. Ele voltou a entender, a ter o mesmo entendimento de antes. Então o controlador falou, não sai por aqui, vem pela pista, né? E ele, ok, você quer que eu livre pela Charlie 1? Aí o controlador novamente, negative, taxi straight ahead, não é isso, vai em frente até o final da pista e faça o backtrack, tá? Que a gente vai comentar isso aqui no nosso curso. Então parece que resolveu. Então só revisando aqui a confusão. O piloto pede instrução para vir para a cabeceira 30. O controlador manda ele sair por aqui. Ele entende que era por aqui. E conversa para lá, conversa para cá, conversa para lá, conversa para cá. O controlador faz o seguinte, prossiga em frente e faça a meia volta, o 180 aqui. Beleza? Então acabou esse momento da comunicação entre o piloto. E aí, na sequência, olha só o que acontece. Aí o KLM está passeando na floresta enquanto o seu lobo não vem.
né, passeando aqui, taxiando, e aí a aeronave Panam pede instrução e fala assim: ô Torre, eu fui instruída, né, a fazer contato contigo e taxiar pela pista. Isso está correto? Olha só, aí entra um problema sério. Como é que um controlador de tráfego aéreo autoriza duas aeronaves a entrarem na mesma pista? Isso é um erro fatal. Controlador nenhum, eu já tive vários problemas, muitos problemas, já como controlador, como supervisor, vendo essa operação, e nós consideramos perigosíssima. Tanto é perigosa que ele perguntou: isso é correto? Então ele ia entrar na pista, lembrando que não tinha visibilidade aqui, devido à presença de nevoeiro, as duas aeronaves não estavam se avistando. O controle não tinha radar de superfície. Se ele tem radar de superfície, ele pode, através da torre, mesmo não vendo as aeronaves, ele pode, através do radar de superfície, controlar a posição das aeronaves, que não era o caso aqui. Então, you are instructed to contact you and also to taxi down the runway. Eu fui instruído a fazer contato contigo e taxiar pela pista. É isso mesmo? Isso está correto? Tá? Então, o que a gente vê aqui? Esse é um grande problema de regras de tráfego aéreo. Os controladores não deviam fazer isso. Mas vamos lá. Vamos ver qual foi a instrução que o controlador deu para o Panam. Olha a instrução. Afirmativo. Está correto? Afirmativo. Taxi to the runway and leave the runway third to your left. Vocês estão vendo? Então o controlador, o piloto falou assim: olha, eu fui instruído a entrar e a taxiar pela pista. É isso mesmo? É isso mesmo. Aí o controlador fala para ele: entre pela pista e saia pela Charlie 3. Vocês percebem que foi a mesma instrução dada pelo KLM. Só que aqui tem um problema. Eu tenho uma aeronave taxiando e tenho uma aeronave já se alinhando para a decolagem. Então a pergunta que eu faço é o seguinte: se houve problemas nessa comunicação com o KLM, por que ele repete? Tá? Mesmo porque, como controlador, ele não deveria ter instruído a aeronave a entrar. Ele deveria ter aguardado essa aeronave decolar, depois que essa aeronave decola, aí para lá. Ou então, ter instruído o KLM vir para cá, tirar ele da pista o mais rápido possível, pela Charlie 3 ou Charlie 4, tá? Charlie 3, tá? Então, e ele não faz isso, e ele repete a instrução. Vamos ver agora o que o Panam entendeu. Panam, third to the left, ok. Aí na cabine do Panam houve um problema, houve uma confusão. O engenheiro de bordo falou, third he said. O piloto falou, não, eu penso que ele falou primeira. I think he had said. Aí o copiloto, eu vou perguntar para ele outra vez, entendeu? Voltando aqui um pouquinho. Então olha só, houve a mesma confusão, se repetiu com a aeronave Panam. Ele pediu para a aeronave taxiar pela terceira, o engenheiro entendeu terceira, o comandante entendeu primeira e o copiloto. Na confusão eu vou perguntar para ele alguém. Aí o copiloto pergunta. O Panam pergunta: Would you confirm that you want the clip? Você poderia confirmar se a aeronave, a Pan-Americana, deverá livrar a pista pela terceira interseção? Ele faz a pergunta, aí o controlador responde. Na realidade, só voltando aqui, a gente vê que o piloto, no caso o copiloto da Panam, ele feriu um dos princípios da fraseologia, que é concisão. O que é concisão? A gente vê que em todo momento esse princípio da concisão foi para o espaço. Nós trabalhamos esse assunto muito bem no nosso curso de princípios e fundamentos da fraseologia. A concisão. Então, porque ele falou, você poderia confirmar que pista eu vou sair, não sei o que, quem fala muito, segundo a minha avó falava, quem fala muito dá bom dia a cavalo. Então, houve muita palavra. Então, você tem um dos princípios e fundamentos da fraseologia é a concisão. Então, ele deveria, ao invés de fazer essa pergunta toda, ele poderia só fazer say again taxiway. Então, ele teria sido conciso. Mas a gente vê que todos os profissionais envolvidos não dominam a fraseologia, não dominam os princípios da fraseologia. Então, ao invés de ele perguntar, torre de controle, tudo bem, boa noite, bom dia, você poderia me explicar qual pista que eu vou sair? Que eu não tô... Era só falar, say again taxiway. Acabou, teria sido conciso e evitado confusão. Mas o princípio da concisão não foi levado em consideração. Aí ele repete, third was, sir.
1, 2, 3, third one. Então ele fala, é aqui que eu quero que você liga, é aqui que eu quero. Agora a pergunta que eu faço é o seguinte, se as pistas de táxi são identificadas, por que ele não falou Charlie 3? Vacate the runway by Charlie 3. Por que ele não falou isso? Por que third one, first, não sei o quê? Essa confusão, então a gente vê aqui que foi complicado. E essa comunicação, vamos prestar atenção. Essa aeronave está taxiando, está vindo para a pista, enquanto tem uma outra aqui se preparando para a decolagem. E isso aqui levou muito tempo. E a nossa aula acaba por aqui. Essa aula, Exame Tenerife, parte 1. Mas na próxima aula nós vamos continuar e nós vamos ver qual é o desfecho desse acidente, tendo como um dos fatores contribuintes, como eu já disse, repito, um dos fatores, uma das causas determinantes, o erro na fraseologia. O erro prossegue, muitas outras coisas permanecem e eu vou explicar melhor o desfecho de tudo isso na próxima aula e eu convido você também, tá, a conhecer os nossos demais produtos, né? Para se aprender fraseologia e tráfego aéreo, você precisa aprender glossário, você precisa aprender noções de tráfego aéreo internacionais, tráfego aéreo internacional, e para isso nós temos desenvolvido vários produtos, né? Livros, resumões de fraseologia e cal, para que você se coloque na posição de conhecedor de fraseologia e tráfego aéreo. Se você quiser, o professor Calazans também promove cursos presenciais de fraseologia, de conversação de fraseologia e tráfego aéreo, presencialmente e também à distância pelo Skype. Faça contato conosco, nós teremos o maior prazer em explicar todo o nosso curso. E entre em contato com a Ebianchi para conhecer os nossos cursos de fraseologia e também do teste ICAO. Aguardo você para a próxima aula, onde nós vamos dar o desfecho desse acidente. Na verdade, o maior acidente da história da aviação, com 583 vítimas fatais. Para mim, professor Calazans, foi um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.